O câncer tem cura e a imunidade é fundamental do diagnóstico, a cura dessa doença. Bom dia! Hoje eu vou conversar com você sobre um assunto pedido pela audiência, pedido pelas pessoas que entram em contato comigo, e esse assunto é graviola. E aí, a graviola é boa para a imunidade, é boa para o câncer? Será que existem outras partes da graviola que podem ser utilizadas para o tratamento desse paciente? Então esse vai ser o assunto de hoje e eu vou deixar já escrito aqui debaixo para que nós possamos manter essa comunicação com as pessoas que vão entrando aqui durante a nossa live. Então fixei aqui o assunto graviola, que vai ser o assunto do dia, e a gente vai conversar um pouquinho. Para quem não conhece, a graviola é um fruto, né? Uma fruta. Ela tem um formato arredondado, tem um formato oval, a casca esverdeada. Parece que quando você olha para ela, ela tem espinhos, mas não é como o espinho da laranjeira ou do limão, que é extremamente pontiagudo. É como se fosse uma escama um pouquinho espinhosa. A polpa dessa fruta ela é branca e é repleta de sementes. Então você tem uma característica única, né? Uma fruta que é da região das Antilhas. Para quem não tiver familiar com esse nome, Antilhas são as ilhas que ficam ali na região do Caribe. Então a gente tem Cuba, Caribe, todas essas ilhas são chamadas de região das Antilhas. Esse fruto é muito consumido por essa população e tem algumas curiosidades importantes que já eram utilizadas pelos povos dessa região, que eram atividades contra a malária, contra vermes, e nos últimos anos, não é tão recente assim, a partir de 2008 começaram a se estudar mais ela, pensando nessa propriedade anticâncer. E falando nessa propriedade anticâncer, a gente sempre pensa, né? E essa fruta tem essas propriedades de atividade antioxidante, anti-inflamatória e do papel direto contra o câncer. Então a graviola tem esses três papéis. Bom dia, Rose, eu acho que é Rose aqui que pronuncia. Tudo bem? Seja bem-vinda. O papel dela seria focado nesses três pontos que eu vou conversar com vocês. Uma ação citotóxica contra o câncer, uma ação anti-inflamatória e uma ação antioxidante. Eu vou começar pelo ponto que mais chama atenção. Deixa eu arrumar um pouquinho a câmera aqui, só para ver se está tudo certo. O papel que mais me chamou a atenção é o cuidado que a gente precisa ter com a graviola. Eu não conhecia essa relação da graviola com esse cuidado e eu acho que vale a pena eu destacar esse ponto agora com vocês, que é o seguinte. A gente tem a graviola fruto, a gente tem a graviola folha, que são as duas principais formas de serem distribuídas. E quando se fala da graviola e fala do fruto, a gente tem uma quantidade maior de um dos compostos, que eu vou até trazer para vocês, que é a acetogenina. É uma substância, um flavonoide importante, que vai ter esse papel anticâncer, mais presente na fruta do que na folha. E ontem eu consumi o fruto, eu bati a polpa, né? E tomei o fruto. Bem-vindo, como é que você tá? Tudo bem? E a fruta é onde a gente encontra uma quantidade altíssima de acetogenina, muito mais do que na folha. Então, muitas pessoas às vezes compram folhas secas, folhas da marca XYZ. Você vai ter uma quantidade muito maior consumindo o fruto do que consumindo a folha. Lembrando que quando você transforma a folha da graviola seca para ser comercializada, diversos outros compostos podem ser perdidos durante essa secagem da folha, exatamente porque existe um processo adequado para que isso seja feito. E mesmo que ele seja feito da melhor forma possível, a maior concentração dele está no fruto. Então, as pessoas que consomem a fruta já vão ter uma quantidade de acetogenina, que é a substância especial com papel antioxidante, anti-inflamatório e contra o câncer. Dos alimentos que eu falei até hoje, a gente está na live 38, se eu não me engano.
dos alimentos que eu falei, ela que tem um estudo mais interessante sobre o papel de ataque à célula cancerígena, tanto em vitro e em vivo, né? E eu vou explicar direitinho isso para vocês. Quando a gente fala de papel anticâncer, a gente está falando de destruir a célula do câncer, ela tem um poder de ser tóxica para a célula do câncer e fazer com que a célula do câncer morra, a cetogenina. E quando a gente fala desse ensaio in vitro, é você pegar células de câncer, então existem células do câncer do pâncreas, de próstata, de pulmão, por sinal esses 3 foram citados no estudo. Você coloca a cetogenina e indiretamente ela ataca essas células e elas se destroem, se autodestroem. Esse é um ponto importante que eu quero destacar. E aí, em vivo, é quando você pega os ratinhos. Você pega o teste, o ratinho tem câncer de pulmão, o ratinho tem câncer de pâncreas, e aí você oferece a cetogenina para ele. Indiretamente, ele vai ter um papel também sobre esses tumores. Quando a gente fala em vivo, nos seres humanos, aí a gente não tem literatura forte o bastante, no sentido de falar, a pessoa que vai comer a graviola não vai ter câncer. A gente não tem literatura para isso. A gente tem para células, para modelos animais, que são os ratos normalmente utilizados, mas para o ser humano isso é muito tímido ainda. Então eu não conseguiria falar que se a pessoa vai comer graviola, ele vai fazer um papel quimioterápico, entre aspas, de destruir a célula do câncer. A gente não consegue falar isso para o ser humano. Para vitro e para animal, a gente já consegue falar algumas coisas. Lembrando que quando faz esse teste animal, a gente oferece a cetogenina já isolada, né? Que é a substância que tem esse papel importante, interessante, de ataque da célula que tem o câncer, que está doente. Então a gente tem propriedades importantes na fruta, ela é interessante para o consumo, mas tem uma outra parte dos estudos sobre graviola que me chama a atenção, que normalmente as pessoas começam a consumir, surge um alimento, falam que ele combate o câncer. Aí começa o mundo inteiro consumir, inclusive a indústria farmacêutica aumenta a produção dessa substância em cápsula, in vitro, e a gente não tem ainda a comprovação de que se você comer as cápsulas de graviola você vai combater o câncer, né? A gente não tem, quando eu falo a gente, pesquisadores, os pesquisadores não têm essa informação para falar, não, você pode tomar isso que você não vai ter câncer. Não tem essa informação, eles não têm essa certeza. O que a gente tem é um começo de estudo, um começo de análise, para que a gente possa cada vez mais usar de forma correta esse alimento, né? Em especial o alimento do que a folha, como eu comentei com vocês. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. E qual que é a parte da fruta graviola que me chamou a atenção? Tem um estudo na ilha de Guadalupe, que fica nessa região das Antilhas, em que eles verificaram que pessoas que comiam graviola uma vez por dia durante um ano, isso foi um estudo realizado, eles desenvolveram problemas neurodegenerativos. O que é isso daqui, Alexandre? Neurodegenerativos. A gente tem os neurônios, existem substâncias que são tóxicas para o neurônio. A graviola, ela tem substâncias, a cetogenina é uma delas, que é tóxica para o neurônio, dependendo a frequência e o uso que você consome. Poxa, então a graviola não é só alegria, não é só felicidade, não é. Existe uma doença chamada Parkinson, né? A doença de Parkinson atípico, ou seja, é parecido com o mal de Parkinson, mas ele acaba se desenvolvendo outros problemas associados ao Parkinson. Isso com o consumo diário de graviola uma vez por dia durante um ano. Alexandre, se eu consumir durante 11 meses? Não sei. E se eu consumir durante 6 meses todo dia? Também não sei. E se eu consumir todo dia durante um mês? Também não sei. A reflexão que eu faço e que eu sempre procuro trazer aqui é o seguinte: eu enxergo o alimento como afeto, não enxergo o alimento como remédio. O alimento, eu vejo ele como afeto e a gente usa as propriedades nutricionais que ele tem e outras para que a gente possa cuidar dessa pessoa. Primeiro passo, o afeto, manutenção do peso e aumento da imunidade. Esse é o passo inicial
para que a gente cuide do câncer. Quando a gente começa a ter uma intoxicação de informação, uma enxurrada de informação, fazendo com que pessoas que nunca consumiam aquele alimento, ou aquele extrato, ou aquele pó, passassem a consumir como fosse um remédio, pode ser que a gente tenha um efeito diferente. Com o consumo da fruta graviola, foi isso que foi demonstrado em estudo. O consumo de fruta uma vez por dia durante um ano trouxe problemas neurodegenerativos. Não significa que, por exemplo, o suco que eu tomei ontem, que era de polpa, por sinal, uma dose, né? Um copo, ou eu tomasse outro no final de semana, outro momento, isso fosse trazer algum mal, porque a quantidade é muito pequena. Mas toda vez que a gente começa a ter esse uso dos alimentos, uso das substâncias como remédio, pode ser que a gente tenha efeito colateral deles também. O alimento, na minha visão como nutricionista, ele vai ter o papel de afeto e nutrição. E sempre buscando alimentos que tenham compostos bioativos, a graviola é um deles, e utilizando ela nesse momento, utilizando outra fruta em outro momento, exatamente para que a gente tenha um tratamento adequado do câncer, uma recuperação adequada desse paciente doente. Eu não gosto dessa frase, faça do alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento, porque as pessoas usam isso de uma forma tão verdadeira e intensa que ele começa a usar todo dia, e às vezes em quantidades que ele desconhece, que pode trazer algum efeito não desejado. Oi, Cláudia. Cláudia entrou aqui, seja muito bem-vinda. Então, cuidado com essa relação de faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento. Era diferente essa frase quando Hipócrates dizia há 300 anos antes de Cristo, em que não tinha uma oferta gigante de alimento, não tinha uma oferta gigante de chás, não tinha uma oferta gigante de extratos, e em qualquer momento você poderia ir ao supermercado ou a uma farmácia e comprar o que você quisesse para usar várias vezes no dia. Naquela época não era tão disponível assim. Então, para aquele momento, eu acho que era interessante, porque você não tinha isso para usar de forma diária e rotineira. Hoje, como é muito fácil o acesso a essas folhas, seja de graviola, ou extrato de curcuma, ou qualquer outro extrato de açafrão, qualquer outra substância, a gente acaba utilizando muitas vezes essa substância de uma maneira não devida. Esse é o cuidado que eu acho que é importante a gente destacar e fazer aqui com vocês. Oi, Walter, bom dia, como é que você está, meu caro? Então, frisando mais um pouquinho, não faça do seu alimento seu remédio, né? Faça do seu alimento algo que vai nutrir você e que vai trazer bem-estar para você, vai trazer afeto para você, utilizando esses alimentos como uma forma de melhora da sua saúde, melhora do seu bem-estar, e não melhora no sentido de tratamento medicamentoso, né? Eu acho até ruim fazer essa relação do alimento com uma relação medicamentosa. O alimento acho que é muito mais do que isso, é algo afetivo, né? Eu gosto bastante de frisar essa parte afetiva exatamente porque as pessoas não estão obesas porque ela não sabe que fritura engorda ou não sabe que alimentos doces engordam. Elas estão obesas porque elas não conseguem entender e ter consciência que ela consome aquilo para suprir um afeto que não foi resolvido na vida dela, né? Que ela não tem consciência. No momento que você traz essa consciência para essa pessoa, ela consegue ter um controle maior daquele alimento. Deixa eu beber mais um pouquinho. E quando eu falo de obesidade, eu estou falando de um dos principais fatores associados à formação do câncer. A gente sabe que na obesidade, homens obesos têm mais câncer de próstata e mulheres obesas têm mais câncer de mama e têm mais câncer de útero. Então, essa situação não resolvida afetiva pode ser um grande caminho, infelizmente, para a formação de novos cânceres. É claro que quando eu quero trazer os alimentos para vocês, e a graviola é um dos que eu estou trazendo para vocês aqui, a intenção é incentivar um novo hábito. A pessoa que não tem hábito de consumir fruta, por exemplo, incluindo ela até mesmo no formato de polpa, já é um ganho. Muitas pessoas me perguntam, poxa, Alexandre, mas se eu consumir fruta em formato de polpa,
Isso é interessante para a saúde? A pergunta que eu faço é, se não for polpa, você vai consumir ela in natura? Ah, se não for polpa, eu não vou consumir in natura não, vou ficar sem comer. Então é bem-vindo, né? Ou se a pessoa fala assim, não, eu consigo comer ela in natura, melhor ainda, excelente, você vai conseguir, além de ter mais sabor, você vai ter uma propriedade mais intensa dos compostos bioativos que ali existem presentes na fruta. Agora, de forma geral, as pessoas muitas vezes não conseguem comprar periodicamente a fruta in natura. Então a polpa é um grande aliado para essa pessoa melhorar a alimentação dela. Ela vai conseguir consumir a polpa e dessa forma ela vai conseguir oferecer para ela nutrientes que normalmente ela não conseguiria. Oi Kelly, bom dia, como é que você está? Então, lembra disso, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Essa frase não é minha, mas eu gostei bastante dela, porque ela retrata exatamente nossa realidade. Às vezes a pessoa fala assim, para eu fazer o consumo de fruta tem que ser in natura todo dia, vários tipos de fruta. Você consegue fazer isso todo dia, consumir frutas in natura? Não, não consigo. E se for polpa, você consegue? Ah, eu consigo. Opa, então legal. Então o bom não pode ser inimigo do ótimo. É bom você comer a polpa. O ruim é você ficar sem comer nenhum tipo de fruta, mesmo que não seja no formato polpa. Se a gente fala, por exemplo, do suco, né? O suco, ele tem uma quantidade, o suco em especial, o néctar, né? Eles nem chamam de suco, é chamado de néctar. O suco, ele tem, em especial o néctar, ele tem uma quantidade gigante de açúcar. E a gente não precisa de adição de açúcar, esse açúcar branco, açúcar de açucareiro. A gente não precisa de adicionar isso na alimentação. A gente já tem o açúcar das próprias frutas que já é suficiente para a gente, já é necessário para o nosso metabolismo e para o funcionamento do corpo. Dessa maneira, se fosse para escolher entre polpa e o néctar, com certeza eu indicaria para você consumir a polpa de graviola em vez do néctar de graviola. É muito mais interessante para a saúde do que o néctar. Se a gente fala do suco, em especial o integral, também é interessante, mas sempre trazendo aquele olhar de que o consumo excessivo de açúcar também não é bom. Por exemplo, se eu pego um suco de uva, um copo de suco de uva chega a ter quase 30 gramas de açúcar. Se a pessoa toma 4 copos, ela tomou 120 gramas de açúcar. É exagerado. Então, se a pessoa toma um copo por dia, é benéfico para a saúde, é bom. Se toma muito, é muito açúcar para dentro do sangue, sendo que a pessoa não tem aquela necessidade. É legal ele variar, vai tomar um copo de suco de graviola, depois come a polpa de uma fruta, come outra fruta in natura. Eu sempre recomendo pelo menos 3 frutas diferentes por dia e um copo de suco poderia ser um aliado, poderia ser uma forma da pessoa ingerir a fruta, nunca excluindo a fruta in natura, porque eu acredito que o bom não pode ser inimigo do ótimo. Então a gente poderia pensar, tomaria um copo de suco, tomaria uma polpa e comeria uma fruta in natura. Agora se a pessoa sai disso, não, vou tomar 3 copos de suco, já é exagerado. Eu vou comer só polpa de todo dia. Já pensaria em falar para ela, poxa, mas não dá para comprar uma laranja e banana que vai durar mais tempo ali na geladeira para que você possa consumir? Então, acho que essa reflexão do consumo da fruta é importante e da transformação da fruta em remédio é perigosa. Eu não gosto dela. Acabei de citar o estudo na Guatemala, que é uma das ilhas, Guatemala, que é uma das regiões ali das Antilhas, né, que fica perto das Antilhas, e aí a gente tem o consumo de graviola uma vez por dia durante um ano, causando problema neurodegenerativo. Graviola não é o bicho-papão, não é algo perigoso, mas a gente se transforma em um alimento que tem propriedades anti-câncer como um remédio para consumir todo dia, ele pode ter efeito colateral como teve nessa região da Guatemala. Então a gente traz o olhar, vai consumir a graviola fruto, consuma durante a semana, algumas vezes da semana, e não como um remédio todo dia durante um ano, tá bom? Isso eu acho que vale a pena eu destacar, porque a gente tem tanta informação sobre nutrição que muitas vezes é destacado só o ponto positivo. E a parte negativa, né? De usar ele rotineiramente como fosse um remédio. Ela existe também. Então acho que vale a pena a gente ter esse olhar.
E se a gente fala da folha da graviola, a gente tem uma quantidade menor e você perde o efeito. Então, se fosse para sugerir o consumo, folha ou graviola, eu falaria para você consumir a graviola, que eu vou ter, além das propriedades da cetogenina, que é contra o câncer, eu vou ter outras propriedades de nutrição. Esse alimento ele tem vitaminas, tem minerais que vão ser importantes para o funcionamento do organismo, tá bom? Então, deixa anotado isso já para você como uma oportunidade de ganhar saúde. Outra questão que também é bem destacada, né? A gente falou do papel direto contra o câncer da cetogenina que está presente na graviola. Vão ter várias empresas que vão vender esse composto ativo para você tomar. Não tome, porque a gente não sabe como é que ele vai agir no organismo humano. A gente sabe como age no rato e como age in vitro. E a gente sabe que a fruta é positiva para a saúde e pode trazer esse benefício para você. Mas quando você começa a isolar compostos, você tem um risco do efeito colateral mais rápido. Então não use isso como remédio como fosse algo comum. Várias empresas já têm vendido esse suplemento, já com a cetogenina. Eu não faço sugestão do consumo dele. Caso o profissional seu faça, siga. Quem conhece você e sabe o seu nome. Eu pessoalmente não faria essa orientação. E a gente tem outras propriedades também da graviola, que é a propriedade antioxidante. Talvez para as pessoas que sempre acompanham o conteúdo que eu coloco aqui, eu sempre cito esse papel antioxidante. Por quê? Um dos perigos para a formação do câncer é a atividade oxidante que você tem. Quando você inspira, existe oxidação. Quando você come alimentos, existem substâncias que podem provocar oxidação. Quando você vive numa cidade poluída, existe oxidação. Ou seja, diversas substâncias que estão ao nosso redor, elas causam a oxidação da célula. Oxidando essa célula, a gente pode propiciar a formação do câncer, mas para as pessoas que têm hábito de fazer atividade física protege contra o câncer. Só trazendo um cuidado, se a pessoa está fazendo quimioterapia, radioterapia, não é indicado atividade física, porque esse efeito pode ser rebote. Se a pessoa fez uma cirurgia recente, também não é indicado atividade física, salvo se um médico oncologista que estiver acompanhando você falar que você está liberado nesses períodos para fazer essas atividades. Então, sempre quando eu falar de atividade física como protetor da saúde, isso é verdade, mas ela não é indicada em todos os momentos que a pessoa está fazendo o tratamento do câncer, o tratamento oncológico. Então, verifique com o seu médico essa liberdade para você fazer atividade, tá bom? Acho que isso é bem importante. Então, a gente sabe que a atividade física ela protege contra a oxidação, indiretamente a gente protege contra o câncer. Pessoas que fazem mais atividade física têm menos câncer do que aquelas que são sedentárias. A gente sabe o papel fundamental de não fumar, não beber, esse já é batido, já é conhecido. De cidades poluídas, cada dia tem sido mais esclarecido que é melhor viver em cidades que tenham menos poluição. A poluição é um oxidante para a sua célula, é um fator que promove o câncer. Opa, chegaram mais pessoas aqui. Oi, Estela, bom dia, tudo bem? Oi, Eveline, tudo jóia? Bom dia. Eu chego pertinho da câmera porque eu estou sem óculos e eu não consigo enxergar tão bem. E se eu coloco óculos, aí dá reflexo e vocês vão ter dificuldade para me ver. E aí a gente tem um papel fundamental da alimentação, que eu sempre gosto de frisar aqui com vocês, que existem diversas substâncias nos alimentos que vão atrapalhar a oxidação que ocorre dentro do seu organismo. Então, se eu tenho o hábito de comer fruta, verdura e legume, em especial, vou falar hoje da fruta graviola, a cetogenina, apesar de ter um papel neurotóxico em quantidades contínuas de uso, ela também tem um papel antioxidante, ela é um flavonoide. Então, no momento em que a pessoa consumiu uma substância que causa dano na célula, ela também tem esse papel de proteger essas células. Ela tem um papel de impedir que essa substância que está danificando a célula possa trazer um prejuízo maior para o organismo. Então, eu acho que
vale a pena o consumo. Ontem a graviola que eu consumi, deixei até no meu story, foi de polpa. Normalmente é mais fácil, né, a polpa, porque a fruta você não produz o ano inteiro, são em alguns momentos que você produz, então você tem a oportunidade de consumir esse alimento como congelado, porque ele fica vários meses no freezer, você pode deixar guardado. Eu usei uma polpa só, né? Bati ela com água sem colocar açúcar, porque o açúcar não é bem-vindo para a saúde, a gente já fez esse alerta e vem fazendo sempre, e ela vai trazer esse benefício antioxidante. Tem outros estudos também que trazem um papel anti-inflamatório. A gente sabe que o câncer, quando a pessoa começa a perder muito peso, aumenta mais ainda a atividade inflamatória, a pessoa sente menos fome, né? E isso é um dos efeitos das células cancerígenas. E a cetogenina e outros compostos que estão lá dentro diminuem esse processo inflamatório, né? Muito mais do que o consumo da folha. O fruto onde a gente mais encontra essa substância cetogenina. Existem mais de 70 tipos de acetogeninas. Existem outras substâncias também alcaloides que vão ter esse papel, mas a que tem sido mais estudada, se vocês forem olhar na internet, a cetogenina, você vai ter bastante essa percepção. Tem bastante estudo já sendo desenvolvido desde 2008 em relação à graviola e o tratamento do câncer. Por isso, vale a pena, por exemplo, você, durante a semana, consumir a graviola, o paciente com câncer, colocar umas 2, 3 vezes para consumir durante a semana, mesmo que não seja o fruto, pode ser o suco, é uma oportunidade de hidratação. Às vezes a pessoa não consegue fazer como eu estou fazendo, que é beber água, mas ela consegue tomar um suco por dia, comer uma polpa. É uma sugestão interessante. Eu só não faço a sugestão para que a pessoa tome todo dia, por conta dessa dúvida que eu tive em relação ao estudo que foi feito na Guatemala de neurotoxicidade da graviola, da fruta graviola. Não estou nem falando de folha, não estou falando de caule, não estou falando de semente, porque todas essas outras partes que eu comentei também tem a cetogenina. Mas aqui tem uma quantidade bem importante, é o próprio fruto, né? Incrível isso, porque de forma geral, quando você fala dos alimentos de frutas de maneira geral, você encontra uma concentração maior em folhas do que no fruto. Esse é diferente. Quando a gente fala da graviola, você vai encontrar mais no fruto da graviola do que necessariamente no caule e do que necessariamente nas folhas, né? Isso daí acho que vale a pena a gente destacar. A Eveline está falando aqui, bom dia, estou atrasado. Imagina, Eveline, para as pessoas que chegarem depois, eu sempre deixo gravado, né, o conteúdo aqui para vocês. Eu quero que aqui seja um grande espaço de incentivo à alimentação saudável. Alimentação saudável é fundamental para a melhora da imunidade, do diagnóstico à cura do câncer. Nenhum tratamento atinge excelência no tratamento se não tiver boa imunidade. Repito, nenhum paciente atinge excelência. A gente precisa da imunidade para que você possa, muitas vezes, evitar recidiva. Já tem estudos apontando isso. A gente, com certeza, precisa da imunidade para fazer tratamento de químio, rádio e de cirurgia. Sem imunidade boa, os médicos proíbem esse paciente de fazer o tratamento, né? Acho que vale muito a pena destacar. E falando de destacar o papel da imunidade, dos alimentos para a imunidade, depois, se vocês puderem acessar o link da minha bio, tem um botão, né, para você selecionar, chamado e-book gratuito, que são receitas para aumentar essa imunidade. Essas receitas foram desenvolvidas pela minha esposa. Eu trago informação técnica de onde tem o composto bioativo, mas a criatividade, até mesmo as fotos e as filmagens, é ela que faz. Então esse livro, essas receitas, ela é nutricionista, foram desenvolvidas por ela, e o meu papel é técnico, é de suporte, de comentar e de falar das propriedades bioativas desses alimentos para o tratamento do câncer, que são fundamentais. Então a gente já divulgou, eu vou divulgar uma torta proteica em breve, já divulguei o pudim de chia, e vou fazer outras. Fiz o do salmão, um salmão grelhado com molho de maracujá. Todas essas receitas
estarão lá no livro, no e-book gratuito, que vai ser distribuído no dia 28 de janeiro, que é a próxima, sem ser nessa quinta-feira, na outra quinta-feira, e é gratuito agora. Aproveita para você deixar os seus dados, né? Ele vai pedir seu e-mail, que eu vou me comunicando com vocês, informando sobre novidades aqui do meu conteúdo e também informando para vocês a liberação desse livro, para que vocês tenham acesso. Oi, Lúcia, bom dia, como é que você está? Lúcia entrou aqui, né, agora, então eu aproveito para falar que na semana que vem, do dia 25 ao dia 29 de janeiro, à noite, a gente vai fazer as lives nesse período mais tardio, né? Não vai ser de manhã, vai ser em especial nessa semana, vão ter bastante novidades interessantes para que eu possa trazer para vocês. E depois que acabar essa live, eu vou pedir a gentileza de você deixar um comentário, o que você trouxe de novo em relação a esse conteúdo hoje, o que foi novidade para você, o que foi interessante para o seu dia a dia ou para a pessoa que está com câncer que você está cuidando, tá bom? Então eu desejo um excelente dia e muito obrigado aqui pela participação. A Pri está me recordando aqui. Junto do link da bio existe também o Telegram. Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp, que eu mando para vocês o conteúdo que eu gravo nas redes sociais, mas também mando comentários que eu não faço aqui nas redes sociais. Então tem comentários exclusivos e de percepções que eu tenho durante o dia. Todo dia eu estou mandando um comentário, seja vídeo, seja áudio, de algo que eu percebi sobre o câncer e que acabo muitas vezes não comentando aqui nas redes sociais. Então lá é um conteúdo mais intenso para as pessoas que querem realmente aumentar a imunidade nesse período do câncer ou que tem algum familiar que precisa da melhora da imunidade. Tá bom? Então, muito obrigado pela participação e tenha um excelente dia.